Viúvas da Sereníssima República de Veneza. Será que existem essas viúvas? Bem, em certo ponto todos nós somos, porque foi um período glorioso, né, para a Sereníssima República, e não só para eles, mas para todos que viviam ou que queriam viver ali na Sereníssima República. Eu digo até mesmo estrangeiros, enfim, pessoas que vinham de fora, querendo ou não, tinham mais oportunidade ali do que muitas vezes em sua pátria natal. Então vamos saber um pouco mais sobre isso, e eu vou falar em especial de um povo, né, de um povo que a gente já falou aqui no canal, que são sim os símbros, mas não apenas falar quem eles eram, né, porque isso a gente já falou, quem eles eram, língua, enfim, etnia. Obviamente sempre a gente acaba passando um pouco sobre isso, mas vamos ver como é que era esse contato entre os símbolos e a Sereníssima República de Veneza. Era algo pacífico, não era pacífico? Como funcionava isso? Então fica no vídeo até o final, que a gente vai ter bastante informação a respeito desse contato entre esses dois povos aqui, que obviamente hoje em dia é reconhecido ali, todos os símbolos também são reconhecidos como vênetos ali dentro, mas naquela época, como eles tinham recém-chegado, digamos, eram estrangeiros, né? Então, eu sou o Fernando Menegatti, esse aqui é o canal Lenguamar, e fica no vídeo até o final, curte o vídeo, se inscreve no canal e aproveita para ativar o sininho das notificações. Já, né, te relembro que tem vídeo todos os dias aqui no canal, e todos os dias sempre com conteúdo interessante, importante para você se aprofundar cada vez mais aí a respeito da nossa história, a história dos vênetos. Nós somos vênetos. Ah, mas Fernando, a gente nasceu no Brasil. Mas não interessa, né? A nossa origem, a origem vêneta, nós sempre vamos ser antes vênetos do que outra coisa, né? Porque se o meu sangue é vêneto, a minha origem é vêneta, e só faz ali nem 150 anos que a minha família está aqui. Primeiro eu sou vêneto, depois eu sou brasileiro. Não querendo desrespeitar nem nada, óbvio, né? Mas temos que sempre ter essa lembrança da nossa origem, o respeito, em primeiro lugar, pela nossa origem, né? E não por coisas que vieram depois. Se respeita, mas primeiro a nossa origem. Então, sabemos que a Sereníssima tinha grande estima pela qualidade e justiça do seu governo. E isso é verdade. Para quem quiser, pode ler a história da Sereníssima, a história, enfim, bastante história voltada para o direito, e vocês percebem em grande parte isso mesmo. Após a perda de Constantinopla, reconquistada pelos bizantinos em 1261, Veneza começou a se interessar cada vez mais por seu interior. O que acontece é que teve uma grande corrida do ouro, digamos assim, que começa pelo Império Romano, e aí depois temos ali no início da Idade Média, todos os estados correm, né, por ter esse contato comercial, enfim, de exploração no Oriente Médio. E aí depois de um certo momento, quando se perde a Constantinopla, ou que começa a ver que Constantinopla está caindo, existe não só em Veneza, né, não só na Sereníssima República de Veneza, esse interesse pela própria Europa ali dentro, como os outros também acabam se interessando mais, ao invés de fazer as suas cruzadas e ir para lá, enfim, né? No século XV, grande parte do atual Vêneto já estava sob o controle da Sereníssima República de Veneza. Claro que não era o rico e opulento Oriente, como eu falei para vocês, né? O Oriente Médio naquela época era muito, muito cobiçado. Agora nas mãos dos turcos, né? O Oriente, mas aos poucos as famílias patrícias também se interessaram pelo interior, investindo grandes capitais para a construção das suntuosas vilas vênetas, que ainda hoje podem ser admiradas. Existem ainda essas vilas vênetas lá. O Brenta tornou-se a rota preferida, o rio Brenta lá, né? De Veneza, seguindo a hidrovia, era possível subir o grande rio Vêneto e chegar a certas aldeias. Nessas localidades campestres, os ricos e nobres vênetos encontraram a paz e passaram a frequentá-la durante o verão. A chegada da nobreza vêneta provocou uma rápida mudança no tecido social e urbano da planície. Veneza ostentava uma riqueza florescente, mesmo que já tivesse perdido a maior parte de seus recursos econômicos com o comércio, porque, né, bloqueou lá o Oriente, lá os turcos não deixavam mais fazer nada por um certo período, então o comércio ficou um pouco prejudicado nessa parte aqui. Os patrícios começaram a apreciar a boa vida e preferiram gastar a maior parte de seus bens e palácios em grandes vilas no interior.
Então, muita riqueza lá que se concentrava na capital ou que também ia para fora com o comércio, ia lá para Constantinopla, né, para o Oriente, enfim, chegou um certo momento que ela começa a se concentrar no interior do Vêneto, né? Sim, permanece na capital, mas o interior do Vêneto começa a enriquecer bastante, justamente por conta desse bloqueio aí que não dava mais para fazer muita coisa lá no Oriente. Ó. Assim, o interior do Vêneto mudou radicalmente e precisou de muita mão de obra especializada. Essa aura de civilidade, boa governança e administração justa atraiu muitas pessoas de fora das fronteiras em busca de fortuna na área de São Marcos. E aqui a gente começa também a perceber a chegada de outras populações. Mesmo antes das belas palavras, né, que Manzoni lembrou sobre o governo de Veneza, um historiador aqui, né, outras populações decidiram se mudar para o território de São Marcos, como os símbros, né, os nossos símbolos aí de origem germânica, da qual já mencionei para vocês, eu também tenho algumas raízes, enfim, cimbras aí dentro da família. A primeira povoação cimbra foi a de Fosa e remonta a meados do século X. A partir daí, eles se expandiram pelo Planalto de Asiago e pelos vales trentinos e veroneses. A população aumentou tanto, né, que germanizou grande parte daquelas áreas. Então é importante a gente notar que muitas áreas ali atreladas ao Vêneto e algumas também lá na região do Trento, elas foram totalmente germanizadas por conta desse aspecto aqui migratório, tá? Porém, chegou um certo período ali que começou um certo declínio que levou à perda da língua e dos costumes na área de Verona, enquanto a comunidade de Vicenza prosperou e conseguiu manter suas tradições graças às leis permissivas da Sereníssima. Tá? Então vamos lá ver, ó, os símbolos e a Sereníssima. Isso aconteceu por quê? Por que em Vicenza ficou mais forte e em Verona se perdeu bastante? Por quê? Porque em Verona eles estavam atrelados, se não me engano, se alguém souber ali, pode colocar nos comentários, mas se não me engano eles estavam atrelados a um bispo, a um bispado, alguma coisa assim, e não se tinha tanta liberdade como existia com Vicenza, que estava totalmente atrelada ao governo da Sereníssima, tá? Ah, mas Verona não pertencia? Sim, em um certo momento pertencia sim a Sereníssima, porém eles estavam atrelados digamos, a jurisdições diferentes. Olha só, os símbolos e a Sereníssima. A área da planície dos 7 municípios, que são aqueles que estão dentro de Vicenza, tá? Tem 7 municípios que são municípios símbros em Vicenza, passou para o controle de Veneza por volta de 1405. O governo da Sereníssima não tinha intenção de impor sua própria língua e tradições, pelo contrário, se comportou como um governo esclarecido. Olha só, a Sereníssima era assim com todos, tá? Então, muitas pessoas falam, mas eles não impuseram a língua, né? Não impuseram o Vêneto lá na Croácia, na Eslovênia, sei lá na Grécia. Não impuseram, tá? Existia um contato ali, obviamente essas pessoas ainda hoje nesses outros locais entendem o Vêneto, mas não necessariamente muitas pessoas falam, tá? Eles nunca impuseram a língua. Muitos falam, outros não falam tanto assim, porque se tinha essa liberdade ali. Línguas e tradições, eles não mexiam dos povos. Além disso, facilitou a migração de outros alemães, especialmente bávaros, especialistas em artes mineiras que se fundiram com os autóctones símbros, ou seja, com símbros ali de etnia independente. Né? Precisamente nesse período que os símbros aparecem pela primeira vez nos jornais vênetos, substituindo assim o termo alemão ou teutônico. A primeira coisa que a Sereníssima fez foi permitir que esta já existente Federação dos 7 Municípios, fundada em 1259, continuasse a prosperar com suas próprias leis. Então, de fato, também os símbolos tiveram suas próprias leis em terras ali da Sereníssima República de Veneza e eles não se importavam com isso. Enfim, não tinha nenhum problema. Além disso, recebeu uma nova forma administrativa que permitia grande autonomia, os símbolos. Tá? Entre os séculos XVI e XVIII houve uma verdadeira idade do ouro para o povo símbro, graças à forma particular de autonomia concedida pela República de São Marcos, ou seja, pela República de Veneza. As cidades povoadas por essas pessoas floresceram, né, a ponto de atingir aí uma surpreendente
um surpreendente número, né, de pessoas que eles nunca tinham tido até então. Então, locais, e aqui eu vou falar os nomes dos principais locais símbolos lá de Vicenza e também o nome deles original em símbolo, em germânico, enfim, tá? Asiago, que na verdade o nome original é Slag, Ruana, que é Roban, Enego, que é Geneba, Fossa, que é Vusk, Lusiana, que é Lusan, Vale del Pasubio e Requaro Terme, que são Recobur, ou Rocabur, ou Ricaber, Lavarone, que é Lafram, Luserna, que é Luserna, Selva di Pronho, que é Brugne, e Velo Veronese, que é Velie, e Bosco, que é Zanova, que é Nuagankirchen, Herbeso, Bisan. Foram totalmente habitados por símbolos. Então, vamos também observar aqui sobre a decadência, tá? Com a chegada de Napoleão, a federação foi dissolvida e com seu fim começou o lento declínio da prosperidade econômica dos símbolos. Então, Napoleão, ele agrava ali a situação, a situação da Europa inteira ficou meio agravada por conta das incursões de Napoleão, mas ali dentro do território do Vêneto realmente deu uma bela bagunçada e fez com que acabasse passando na mão, né, as mãos de muitos outros, né, outras potências ali, enfim, ou outros estados, a Áustria, depois Itália, e para vocês terem uma ideia, o Vêneto ele começa só a prosperar de novo economicamente a partir de 1970, tá? Que começa a ter um boom ali de economia por conta da industrialização que aconteceu muito antes, mas a região do Vêneto, né, ela se industrializa muito mais a partir de 1970. Tá? Então, com a chegada de Napoleão, a federação foi dissolvida e com seu fim começou o lento declínio da prosperidade econômica dos símbolos. Muitos deles deslocaram-se para o Planalto de Cancílio, que fica em Treviso, onde fundaram várias novas e importantes comunidades, embora nunca tenham atingido o apogeu do período Vêneto. Com a união do Vêneto com a Itália, as coisas ficaram, se possível, ainda piores. Os símbolos participaram em massa da grande imigração vêneta após a unificação dos 3 milhões de vênetos que fugiram da fome. Muitos eram de etnia Cimbra, vieram bastante símbolos também para cá. No entanto, o fim da população Cimbra está ligado ao período da Primeira Guerra Mundial, quando a frente ítalo-austríaca pesou precisamente nessas áreas. Luzerna, por exemplo, foi completamente arrasada e seus habitantes deslocados. Olha só, vamos retomar, falar mais devagar porque isso aqui é importante. Luzerna, por exemplo, foi completamente arrasada e seus habitantes deslocados para a Áustria. No entanto, eles conseguiram retornar em 1919 após a guerra. O golpe de misericórdia foi dado pela italianização forçada desejada por Mussolini, que obrigou todos os símbolos vênetos a esquecer sua própria língua e a falar apenas italiano. Também nesse período, devido a um pacto entre Mussolini e Hitler a respeito das populações de língua germânica residentes na Itália, 280 pessoas de etnia Cimbra aceitaram a proposta alemã e se mudaram para a Boêmia. Então, quer dizer, ao decorrer ali do tempo também, eles foram, além de não investir porcaria nenhuma, né, na cultura deles, não dar nenhuma força, nenhum apoio para isso, eles foram tirando as pessoas dali e botando elas de volta lá para a Áustria, enfim, para outros locais. A comunidade Cimbra perdeu grande parte de sua população, mesmo que em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, um estudioso alemão tenha proposto reabilitar para os símbolos as antigas leis escritas pela Sereníssima para garantir a esta etnia um mínimo de liberdade e continuidade para sua própria existência. Então, você teve essa pessoa aqui que teve uma ideia minimamente decente, só que nada foi feito e a comunidade foi desaparecendo aos poucos. Obviamente, não sei, né? Não sei quem era essa pessoa, se era nazista, enfim, né? Mas se era, obviamente, né? Depois da perda da guerra, claro que nada ia ser feito, né? Então a comunidade ali, querendo ou não, foi desaparecendo aos poucos. Os símbolos hoje, né? Como é que está isso daqui, os símbolos hoje? A população Cimbra é reduzida a alguns milhares de unidades. Muito poucas pessoas ainda sabem falar a língua Cimbra, que é a força motriz da continuidade e da tradição. E eles permaneceram em grande parte em Luzerna, Ruana, Giassa e Selva di Pronho. Então, talvez a Sereníssima realmente eles faça muita
falta, tá bom? E isso aqui é uma coisa bem importante de se notar, né? O próprio artigo, eu tirei algumas coisas, algumas considerações de artigos, né? E eles apontam, olha, muito poucas pessoas ainda sabem falar a língua simbra, que é a força motriz da continuidade e da tradição. Isso aqui praticamente vale para todo mundo, também para os vênetos, né? Língua vêneta acaba sempre sendo a continuidade, a força motriz aí da continuidade e da tradição dos vênetos e também da própria, digamos, do próprio considerar-se vêneto, né? Assim como acontece com os vênetos, até acontece mais forte com os símbolos, que é o que? A pessoa que fala a língua é considerado parte da comunidade, quem não fala é meio que desconsiderado, né? Para vocês terem essa importância que uma língua, ela acaba, a importância de uma língua, né? Ela acaba fazendo a comunidade em si. Bom, espero que você tenha gostado, deixa suas dúvidas nos comentários, complementa aí nos comentários, não tem problema. Escreve, se não quiser escrever, deixa um emoji, um leão, alguma coisa assim, para o YouTube entender que tem uma interação aqui com o canal. E vi ringrazio molto, Strucon, ciao ciao.